bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico. Eu sou Silvana Fioravante e esse podcast roda em parceria com a Horizonte Studios. Hoje eu estou aqui com uma amiga de muito tempo. A gente nem quer saber quanto tempo faz. Faz muito tempo. Muito tempo. A gente não se vê tanto, mas sempre quando a gente se vê, tem muito carinho. Tá? E talvez vocês já a conheçam, porque ela é famosa, ela é influencer. É a Ale Lobo. Oi, querida. Obrigada por esse convite. Imagina, maravilhoso. Prazer estar aqui com você, Ale. Que prazer bom, é meu. Que bom que deu certo. Que bom. Não é? Ótimo. Bem feliz. Então, Ale, conta pra gente aí quem é você, o que você faz da sua vida. Então, eu sou formada em Direito. Olha, porém, eu não sabia disso. Porém, eu não exerci a profissão. Uhum. Eu acabei entrando no ramo da comunicação por acaso. Fiz umas revistas numa ocasião, de 98 a 2001, da família, dos amigos, chamava Flagra. Olha. Estilo Caras, mas era pessoal, da família, dos amigos. Uma ocasião eu mostrei para o meu pai, que na época era colunista social. Sim, né? seu João pai. João Carlos Vieira. João Carlos Vieira, uma pessoa famosa, acho que muita gente conhece, né? Então, ele era colunista ainda na época, isso em 2001. E naquela época estava começando a internet e ele se recusou um pouco a se adaptar a isso. Ele viu aquele material e falou assim, nossa, Ali, tu tem jeito para trabalhar na minha área? Eu falei, pai? Nunca me imaginei sendo colunista social, né? Daí ele, não, mas tu tem jeito, tu vai vir trabalhar comigo. Naquela ocasião, eu estava trabalhando, como eu falei, eu não exercia o direito, estava trabalhando na empresa do meu marido na época, que tinha uma agência de turismo, e fui trabalhar com meu pai. E isso foi em março de 2001, então já se vão 24 anos e meio, só. E de lá para cá muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, mas veja, né, você seguiu os passos do seu pai. Claro, era outra época, né, não tinha redes sociais. Ah, sim, era só escrita. Era escrita, era jornal, papel. Exatamente. Né? Que legal, né, Ale? Que legal. E me conta mais, quem é a Ale por trás das câmeras, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, de trás das câmeras, eu sou uma mãe zelosa ao extremo, aquelas bem galinha de ficar chocando os filhos. Delícia. Eu sou uma amiga muito leal, muito fiel. Quem é minha amiga de longa data sabe disso. Eu sou uma amiga para todas as horas, se a pessoa precisar, pode contar comigo, e nas horas boas também, então As horas boas, melhor ainda? Melhor ainda, né? Parceira para a festa, mas sou muito, assim, zelosa também com os amigos, isso é uma coisa minha, né? De estar querendo sempre que as pessoas estejam bem. Então, de certa forma, eu estou sempre zelando e cuidando das pessoas ao meu redor. Uma linguagem do amor sua, isso, cuidar. E aí, outra coisa que ninguém sabe por trás das câmeras é que eu tenho mania de limpeza. Olha. E a minha família sofre com isso. Eles falam que eles me chamam de Maria Limpa Tudo. A louca da limpeza. A louca da limpeza. Ai, ninguém merece. Ninguém merece. Mas só para voltar ali, que não sei se tu vai ainda perguntar, mas eu comecei, né, no impresso em 2001 com o meu pai. Fiquei com ele até 2008, quando ele aposentou, com 40 anos de colunismo. E aí, um ano depois, eu tive a oportunidade de trabalhar também como colunista social num outro jornal, na época. E tive uma coluna impressa sozinha também, de 2009 até 2016. Daí o jornal, na época, fechou. Sim, porque... Mas aí eu já estava na internet. Então, eu sempre falo que a minha carreira, né, de digital influencer não foi por acaso. Eu já era da área da comunicação, trabalhava como colunista social e, querendo ou não, né, a digital influencer ou digital influencer também não deixa de ser um colunista. Por isso que eu disse que você seguiu os passos do seu pai. Só mudou o veículo. O veículo. Né? Mudou o veículo, porque o mundo mudou, porque tudo mudou. Mas o core, assim, né, o principal do seu trabalho, tem muito a ver com o que seu pai fazia. Sim. Né? Tá no sangue, gente. Tá no sangue. É falar de pessoas, falar de coisas boas, falar de marcas, falar de empresas, profissionais liberais. Então, tudo isso eu trago pro meu Instagram e pro meu blog, que eu também tenho blog desde essa época, o alelobo, né, .com. E, enfim... Eu sempre falo que a minha transição para digital influencer foi natural, porque já o que eu fazia só mudou o jeito. E o que te move nesse trabalho? O que te motiva a fazer o que você faz? Primeiro, porque eu adoro história. Adoro conhecer história de pessoas. Né? E conhecendo a história das pessoas, eu vejo o quanto é profundo e o quanto é interessante tu conhecer a história das pessoas, porque...
quando tu olha uma pessoa, quando tu conhece uma pessoa de uma maneira rasa, tu não sabe o que tem por trás daquela Sim. pessoa. Sim. Então, eu gosto de transmitir, de passar aquilo que eu conheço das pessoas. Tanto que uma coisa dentro da comunicação que eu amo é entrevistar. Eu já trabalhei uma época numa TV como entrevistadora, tenho entrevista hoje só na revista Du, né, uma vez por mês, mas na época do jornal, desde a época do meu pai, eu tinha uma coluna de entrevista que ele deixou na época que eu fazia aos domingos, que era Sala VIP. Então, entrevistar. Eu me lembro disso. Lembra? Eu me lembro dessa Sala Entrevistava todo domingo alguém. E depois, na minha coluna, o nome... Ai, meu Deus, agora me deu um branco. Sala VIP era no meu pai ou Sala VIP era no meu? Não. Sala VIP era na minha coluna. Tá. No meu pai, eles fazem a diferença. Ok, Foi olha isso, aí que legal. Então, desde a época do meu pai, depois na minha coluna também. E depois, uma época eu fui colunista na Premiere, uma revista que teve em Joinville por muito tempo. Me lembro também. Também tinha entrevista. E agora, na revista Du, eu mantenho essa... Uma vez por mês? Uma vez por mês, eu mantenho essa linha da entrevista. Mas no Instagram, eu não deixo de contar a história de pessoas. Como eu falo, pessoas, marcas, empresas. E é gostoso porque você consegue ir mais profundo, né, na pessoa, conhecer um pouco mais das pessoas. Exatamente. Então, é o que a gente mais ou menos faz aqui, né? Exatamente. É o que mais ou menos a gente faz aqui. Que legal. E se a gente olhar para a tua história, o que você tem de uma coisa bem interessante para contar? Da minha história, em que sentido? A tua história, o que você quiser falar. Aqui não tem, a gente tá num papo de bar. Eu digo que o podcast é um papo de bar. Então, assim, ó, da minha história, tem muita coisa boa, muita coisa boa. Eu sempre falo que eu me considero uma pessoa extremamente feliz, e isso eu não tô falando da boca pra fora. Apesar das adversidades. De vários perrengues que você passou. De vários perrengues que eu passei. Então, assim, eu casei, eu sempre falo isso, tem gente que não gosta, mas eu vou falar. Eu casei com o primeiro que... Meu irmão falava, não tem primeiro amor, segundo amor. Na minha cabeça tem. Eu casei com o primeiro amor da minha vida, que foi o Binho, que é o pai dos meus filhos, que fez ontem, 25 de novembro, não sei quando vai ao ar, fez 20 anos, e sinto muita falta dele. 20 anos que ele se foi. Que ele se foi. E depois de 4 anos, eu tive a sorte, eu falo que é sorte, porque eu conheci uma outra pessoa, também viúva, e com uma história bem parecida, e eu falo assim que é o meu segundo grande amor, porque o meu amor... E você tá com ele também há quantos 16 então, anos? 16 anos, 20 menos 4. Porque assim, assim como eu amava muito o Binho, eu não deixei de amar, porque na verdade ele morreu, ele não tá aqui com a gente. Então, é um amor que é diferente hoje, né? É um amor de saudade, é um amor de memória, de boas lembranças. E continua o carinho. E hoje a gente tá aqui no mundo, né? Sim, então, a vida continua, né? A vida continua, refiz a minha vida e é um homem maravilhoso, né? E ele também tinha essa sensação que... Eu não falei, né? Mas eu tinha a sensação que eu nunca mais iria ter um grande amor. Porque eu achava, porque só ele, que é só o Binho. Claro. A gente acha na hora da perda, né? É difícil. Passado 2 anos de terapia, e eu lembro que foi uma coisa muito bem trabalhada, muito a longo prazo. Eu fiquei 2 anos na terapia, de tirar a peça do closet, uma por uma, para botar uma no lugar minha, para aquele closet, de repente, não sumir, e eu não ter mais nada ali do Binho. Então, foi muito gradativo. Imagina, difícil, muito não, difícil. E até engraçado, tá? Porque quando eu conheci o Juliano, e levou um tempo pra gente começar a morar junto, aí ele foi aos poucos, né? Aí ele dizia assim, agora eu só tenho uma gaveta aqui também, né? Só uma gaveta. Aí passou pra 2. Hoje eu falo pra ele assim, olha, tu tem mais armário que eu agora. Pronto, agora já tá tudo resolvido. Agora já tá tudo resolvido. Mas antes de perder o Binho, né? Em 98 eu perdi a minha filha do meio, na época era a minha segunda filha. Então, só, né, pra ilustrar quem não sabe, eu tinha o Frederico, na época com 4 anos e meio, e a Amanda, que tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio, isso. E ela, numa questão de 12 horas, ela começou com sintomas e faleceu de meningococcemia. Então, assim, foi um baque, né? A nossa vida virou de cabeça para baixo, foi horrível. Porque 1 ano e meio já é um tempinho que você, né? É uma bela convivência, Uma bela convivência. Aí é filho, né? O amor é instantâneo também, né? Tanto que o médico do Binho, porque o Binho morreu de câncer, né? Sim. Do estômago. E o médico dele, o oncologista, ele até falava que ele não conseguiu dissolver. É como se fosse uma pedra, que tivesse engolido uma pedra e que aquilo tivesse corroído o estômago dele. Mais ou menos figurativamente isso. Sim, porque tem, né? Tem pessoas que não conseguem. Pessoas não justificam, mas assim, que o câncer pode vir de mágoas... Se já tiver predisposição, pode acontecer. De mágoas muito fortes, etc. Então, isso tudo te moldou a ser essa pessoa, de certa forma, feliz. Você já pensou nisso? Eu acho que sim, porque eu penso assim, que Deus... eu nunca vi como Deus me tirou. Eu acho que Deus sempre, ele
tipo assim, a vida me tirou, não é Deus, né? A vida me Sim. tirou, mas Deus me colocou outras coisas tão boas quanto. Porque daí eu tive outra filha depois disso. E eu digo, sabe por que eu digo, por que você pensa, né, que você talvez seja feliz até porque você passou por tanta tristeza? Porque é aquela coisa de que a gente aprecia a luz quando a gente tem a escuridão, a gente aprecia o calor quando a gente tem o frio. Então a gente aprecia o que a gente tem quando a gente já passou por muito perrengue. Verdade, não tinha Entendeu? pensado desse jeito. Então você já passou por tanto perrengue que hoje você valoriza. Eu valorizo cada... sei lá, né? Toma aqui a terapia. Aqui, É uma terapia. Não é? Mas a gente... de certa forma é. Eu passei por um câncer em 2018, câncer de mama. Tô ótima, graças a Deus, passou, ficou lá. Mas assim, quanta coisa eu valorizo muito mais hoje com certeza. do que naquela época. A gente valoriza cada momento, né? Então, acho que, né, enfim, mas é... Mas é mais ou menos por isso mesmo, eu uma acho. terapia. E eu sempre falo assim, eu nunca me revoltei, eu nunca questionei Deus, eu sempre acreditei assim, que se era para acontecer, era para acontecer. Porque aquilo que tá para ti não vai cair no vizinho. Exato. Não adianta. Não vai. E isso a gente aprende que a gente não tem controle sobre o que acontece. Não tem controle, e o que for para acontecer vai acontecer. Isso E é aquela coisa assim, ó, não é o que acontece com você, é como você lida com o que acontece com você. Quando a gente fala de felicidade e bem-estar, que vocês sabem que é um tema que eu falo muito, é exatamente isso. Felicidade não é uma ausência de dores, ausência de perrengues, seja no ambiente corporativo que no ambiente pessoal. É saber lidar com o que acontece. Exatamente. E tentar tirar o melhor, né? É, exatamente. Tentar tirar o melhor. É o que eu sempre faço. faço. Que bom, né, Ale? Quer dizer, que bom, sei lá, que bom que a sua vida está bem hoje. É a minha vida, né? É isso aí. A minha história de vida. É isso aí. A gente por isso carrega... por isso que eu falei no começo, que eu me considero uma pessoa extremamente feliz. Com o que eu tenho hoje, eu sou muito feliz. Um marido maravilhoso, filhos maravilhosos. Ganhei mais 2 filhas, né? Minhas 2 enteadas. Enteadas, claro. Cachorro, papagaio também, porque vem gato, vem cachorro, vem tudo. O pacote é completo. É completo. E é isso, gente. Ai, que legal, Ale, que legal. E, Ale, eu sei que você gosta, vocês estão sempre viajando, né? Você adora viajar. Adoro. E como é que é isso para você, né? Claro, tem a coisa do adorar viajar, porque a gente adora viajar. Mas vamos tentar, assim, tem alguma relação com o teu trabalho? Você leva alguma coisa disso pro teu trabalho? Então, porque o meu primeiro marido, a família dele tem agência de viagem. Então, eu comecei a viajar para fora e fazer muitas viagens numa época que ainda as pessoas não tinham esse acesso. Era muito caro antigamente, era muito caro. Então a gente viajou ainda muito. É, né? Mas agora é mais fácil. A gente se programa. Tu consegue juntar milhas, tu faz parcelado de não sei quantas vezes, né? Não, é muito mais fácil que E aí a gente viajou muito e e querendo ou não, quando você viaja, como tu falou, não é só o adorar viajar, é a bagagem cultural que você ganha com isso. Sim. Porque você vai para lugares... Porque, assim, é uma pena, assim, porque quem é brasileiro e nunca foi para fora não sabe o que é você conhecer outra cultura. É maravilhoso, tanto na parte gastronômica, como de lazer, como cultural. É você ver o berço, comportamento das pessoas, né? Como elas vivem. E quer ver a questão cultural da educação, gente. Tu vai para lugares, tu sabe, Silvana, que tu já viajou bastante... Como a gente deveria ter uma cultura nesse sentido aqui no Brasil. Por isso que a gente, assim, ó, né, querendo levar para lá da política, mas a gente tem o governo que a gente merece, porque o brasileiro, culturalmente, infelizmente, a grande maioria é uma cultura mais inferior, é aquela coisa do se dar bem. Cada país tem suas coisas boas e suas coisas não tão boas, né? Mas eu vejo, assim, a gente tem algumas coisas a aprender, acho que a gente tem coisas a ensinar também para muitos países, mas eu acho que a gente tem algumas coisas a aprender no quesito respeito, sabe? Sim. Respeito a regras, respeito a normas, respeito a isso, respeito àquilo, respeito em geral. Em geral. Né? E a educação, com certeza, né? A gente, enfim, com certeza. Não, é engraçado assim, né? Porque tem lugares que você vai atravessar a rua. Hoje está começando, né? Aos pouquinhos está começando a se introduzir no Brasil. Mas isso a gente já via há 30, 40 anos. Sim. Tu ia atravessar a rua, às vezes não é nem na faixa. Se tu botar o pé, o carro para. Porque em primeiro lugar está a pessoa. E depois vem... Não é nem o carro. Depois vem a bicicleta, para depois a moto, para depois o carro. Depois vira o carro, exatamente. E hoje, tanto que agora uma pessoa viajou e falou pra gente que estava na Itália viajando de carro e vendo aqueles grupos de ciclista passando. Quem tem prioridade é o ciclista. Aqui no Brasil, se tu passa de bike, se tu fizer alguma manobra mais assim, o cara já buzina. Cheio de ciclista que morre porque foi atropelado, exatamente. Né? E lá, né, a pessoa falando pra gente assim, quem tem prioridade é o ciclista. Então, essas pequenas coisas que eu vejo assim que é diferente e que a gente que tem essa oportunidade de viajar e de trazer, acaba influenciando de uma forma positiva no meu trabalho em comunicação. Claro.
Claro, né? com certeza. E até assim, quando eu mostro lugares, eu tenho como comparar, né? Como comparar um museu, como comparar um restaurante, um prato. Então, quando tu tem um conhecimento mais global, tu consegue trazer isso, acho que em qualquer trabalho, na verdade. Em qualquer, eu acho que sim. Né? Mas me ajuda bastante. Mas abre, né? Abre bastante a cabeça, né? Com certeza. Ali, qual que é a parte mais difícil do teu trabalho, assim? Alguma coisa que as pessoas não imaginam ou não enxergam e que é uma coisa difícil para você? Eu acho que o mais difícil, porque a gente fala assim, é uma... Contraponto, não. Mas, assim, algo que na balança, assim, ó, por exemplo, o que eu gosto muito é que a minha profissão me dá liberdade. Muitas vezes eu posso trabalhar de onde eu estiver. Por outro lado, eu não tenho... Não é um emprego fixo. Quando era no jornal, até era. Sim. Mas hoje, os meus clientes vão e voltam, ou saem e não voltam. E aí, o que acontece? A gente sempre fala que a propaganda é a alma do negócio, mas muita gente não entende isso. Então, às vezes, faz 6 meses, faz um ano... A primeira coisa que corta é isso porque está sem dinheiro, porque tá sem as dinheiro, vendas estão baixas, mas etc. não, nisso se dá conta que é isso que traz o cliente, que daí vai trazer o teu dinheiro. É o que eu sempre falo assim, quando eu faço uma reunião com um cliente, eu sempre falo assim, ó, por exemplo, a Coca-Cola, o McDonald's, a Heineken, eles deixam de fazer propaganda? Nunca. São os cases de sucesso. Estão vendendo direto. Por quê? Porque estão na mídia constantemente. A gente não esquece deles. Não esquece, mas não por quê? Não dá tempo de esquecer, né? Então, às vezes, por exemplo, tu nem tá afim de comer um Mac, ou tu nem gosta tanto, mas bateu uma fominha, passou na frente de um Mac, ou ouviu uma propaganda, eu vou comer um Mac. Comer um Mac. Ou a Coca-Cola, sabe que faz mal. Você vai levar uma cervejinha no almoço, não, vou levar a Heineken, porque todo mundo gosta da Heineken, né? Porque já vem na cabeça a Heineken. É o que vem. Então, eu acho que o mais difícil para mim é isso, é não ter uma coisa fixa. Programação financeira mesmo. Exatamente. Pronto, é isso. Né? Programação financeira. Exatamente. Mas assim, no meu caso é igual. Porque eu dou um treinamento, acabou o treinamento, acabou. Ou às vezes tem um projeto, que é alguns meses, etc. Acabou, né? E aí precisa vir a demanda de novo. A gente tem que aprender, né? A lidar com isso. Exatamente. Né? E assim, né? Quando a gente fala de redes sociais, a gente tem, assim, muita comparação, não é? Sempre aquela coisa, né? Ninguém coloca, estou mal, o meu cabelo, acordei com o cabelo assim, estou de mau humor, não é? Como é que você enxerga isso? Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, eu acho que como eu trabalho com isso, talvez seja mais fácil de aceitar. Certo. Porque eu penso assim, o que eu gosto de ver? Eu gosto de ver coisa boa. Eu gosto de ver pessoas alegres, pessoas felizes, comemorando. Então, é o que eu procuro levar para o meu seguidor, para minha seguidora. E eu também vejo que eu não posso comparar a minha vida com a vida de ninguém, porque eu sei que eu tenho os meus perrengues, as minhas questões, que eu também não publico. Então, aqui a gente está num mundo, que eu sou espírita e acredito nisso, é um mundo de provas e expiações. Sim. Então, ninguém está livre de provas e expiações. Sim. Então, por mais que, por exemplo, a Silvana coloque lá, estava viajando, fui visitar meu filho na Itália, mas ninguém sabe como é que tu estava, o que aconteceu, o perrengue que deu na viagem, a dor de barriga. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, eu não vou ficar... eu não fico me preocupando assim, vou me comparar com tal pessoa, porque eu sei que por trás daquela câmera, daquela foto, aquele vídeo, tem alguém como eu, humano, que está aqui por provas. Ótimo, que legal. Porque a comparação, né, é uma das coisas que trazem infelicidade. Sim. Porque a gente sempre se compara com quem é mais bonito, mais bem-sucedido, mais magro, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. A gente nunca se compara com outro, sim. Né? Então, se a gente entra nessa pira de comparação, Mas eu acho que quando tu tá satisfeito com a tua vida, seja ela como for, eu acho que fica mais fácil tu não ficar se comparando. E eu te vejo, Ale, me diga se eu tô certa, porque às vezes nas redes sociais falta autenticidade. Tá? Assim, eu acho. Isso é uma opinião minha. Tem gente que posta coisa ali que, não é a cara da pessoa. Eu às vezes, com o meu pessoal de marketing, eu uso marketing, não sei o que, se vamos fazer isso, eu falei, não, isso aí não é minha cara, isso aí não é minha cara, eu não vou fazer, né? Mas eu te vejo muito autêntica. Eu sou. Né? Eu sou de uma maneira... Eu sou assim, autêntica, e eu não consigo ser diferente atrás das câmeras. Eu tenho... Independente dos algoritmos, Exatamente. Né? Até sabendo que os algoritmos te ajudam pra cá, pra lá, você é a Ale. Eu sou a Ale que todo mundo me conhece, eu não consigo ser diferente. Me faria mal se eu tivesse que chegar agora e gravar algo que não tivesse a ver com a minha personalidade, com a minha maneira de ver o mundo. Provavelmente por isso que você tem sucesso.
Não é? Eu acho que sim. Porque não é uma coisa fake, né? É isso aí mesmo. A Ali é a vida como ela é. Né? Só como a gente falou, eu não gosto de colocar os perrengues. Às vezes, assim, por exemplo, eu tenho depressão desde que perdi minha filha, meu marido, trato a vida inteira. Aí, às vezes, eu tô numa fase pior, eu não fico falando, eu procuro não estar muito no Instagram. Mas quando eu melhoro, aí eu comento para as pessoas saberem, talvez, por que sumiu? Fiquei um pouco parada por conta disso. E saberem que a vida é assim, que eu posso estar com problema e, de repente, não estou a fim de aparecer. Boa. Aí eu pego e falo depois que tá tudo bem. Que legal. Aí eu falo, olha, passei um período que não estava muito bem e tal, agora estou voltando. Aí eu comento. Mas não aquela coisa de ficar assim, eu tô aqui mal, hoje eu não consegui trabalhar. O que interessa? Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber. Não, eu ia te perguntar mesmo, como é que você se mantém inspirada o tempo todo? Ou seja, mas você não se mantém inspirada o tempo todo? Não, né? De jeito nenhum. E quando eu preciso de inspiração, eu também faço pesquisa. Eu gosto muito de procurar pessoas que não sejam próximas daqui, né? De outros estados ou outros países. Daí a gente tira ideia, porque hoje em dia também todo mundo vive assim, né? Inclusive com a IA que a gente fala, né? Com a inteligência artificial. Mas a gente acaba procurando inspiração quando não tem. E Ali, qual que é a tua opinião sobre o impacto das redes sociais na vida das pessoas? Então, voltando a essa questão que tu falou, que daí cria uma infelicidade quando as pessoas se comparam, eu acho que tem que ter muito cuidado, principalmente com os jovens. Porque, assim, a gente que já passou dos 50, já está bem resolvida, já tem maturidade, é mais fácil de lidar. Sim. Né? A minha preocupação, eu não queria ter filho jovem agora. Jovem, né? Jovem, que eu digo tipo 10, 11, 15. 12, 15, porque eles não têm uma personalidade formada ainda, né? E aí eles passam por essas comparações e muita criança, a gente já ouviu falar de criança que se mata, que, né, tira a vida porque acha que a vida dela é uma droga e se compara com o amiguinho que tem tudo. E ninguém sabe o que o amiguinho que tem tudo está passando também dentro de casa. Exato. Só que eles não têm esse discernimento ainda. Não. Então, isso me preocupa com as pessoas mais jovens. A gente, eu acho que é uma coisa que é mais fácil de lidar. E usar as redes sociais como meio mesmo de marketing para vendas, etc. Qual que é a tua opinião? Eu acho que vale muito a pena. Né? Eu vejo porque eu fico... É o que você faz, né? Também, né? Também, mas assim, eu fico sabendo de muita coisa por influências, por redes sociais. Muita coisa, muita. Que legal. E o bacana é que, assim como tem os macro-influencers, que tu fica sabendo de coisas do mundo, ou do país, ou do estado, tem os micro-influencers que são importantes para divulgar as coisas daqui. Sim. Então, assim, fica muito fácil para quem é... por isso que eu falo, assim, que os empresários, eles nunca deveriam parar de contratar, e pode até mudar, né? Mas sempre está alcançando micro-influenciadores, porque eles vão... Cada um vai ter o seu público. O seu público. Então, ele vai mostrando... E mais gente vai conhecendo. E vai conhecendo. Né? Então, eu conheço muita coisa pelo Instagram. Eu gosto de usar as redes sociais para me promover mesmo, para falar do meu trabalho, para falar dos meus treinamentos, cursos. Eu acho que é super importante, né? Eu queria ficar conversando com você 2 horas, mas não vai dar. Que pena! Me conta um pouquinho assim, qual que pode ser a tua mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo? O que você gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, enfim, saibam, ouçam de você? Eu gostaria que as pessoas nunca perdessem a fé em Deus, a fé que você pode ter uma vida melhor mesmo passando por adversidades, que você pode ser feliz e sempre ter Deus no coração, porque isso eu sempre falo que se algo me salvou em todas as minhas perdas, que eu nem falei todas aqui, teve ainda meu pai, meu irmão, então não perder a fé em Deus e acreditar que você pode ser feliz mesmo com as suas adversidades, que é como eu me considero feliz. Que delícia ouvir isso, Ali. Eu não tenho nem o que fazer encerramento, porque ela já fez encerramento falando de felicidade por mim. Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ale, te desejo sucesso. Sucesso você já tem, não. Eu te desejo mais felicidade ainda. Que você continue com esse teu brilho, com essa tua autenticidade, sendo você mesma. Porque eu acho que, verdadeiramente, é isso que te diferencia dos outros. Que bom. Bom ouvir isso. Fico bem feliz, querida. Né? Então, obrigada beijo, mais uma vez pelo sucesso. Convite. Foi uma honra participar. Honra foi minha. Gostei bastante. Muito obrigada. Honra foi minha. Obrigada, querida. E esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico. Eu sou Silvana Fioravante e rodamos esse podcast em parceria com a Horizont Studios.